O controle PID é uma técnica que une as ações proporcional, integral e derivativa. Neste controle, o sinal de erro é minimizado pela ação do proporcional e é zerado pela ação do integral, e também acaba obtendo uma velocidade antecipativa pela ação derivativa. E para isso, no trabalho foram feitos testes desses fatores de duas maneiras, analógica e digital. E para ter uma melhor compreensão de como funciona o PID, foi também feito individualmente e testado cada passo do PID. A ação proporcional é um componente que depende apenas da diferença entre a variável de processo e o ponto de ajuste, onde o erro é justamente dado por essa diferença. O ganho proporcional, representado por Kp, determina a taxa de resposta de saída para o sinal de erro. Normalmente, o valor de ganho seria um valor fixo. Porém, no nosso exemplo, para um maior controle, foi adicionado um potenciômetro que possibilita a variação do ganho. Em geral, aumentando o ganho proporcional, também vai aumentar a resposta do sistema de controle. No entanto, se o ganho proporcional é muito grande, a variável de processo começa a oscilar, podendo causar instabilidade na variável de processo. A ação integral é responsável por somar o termo de erro em decorrer do tempo. Acontece que mesmo um pequeno erro fará com que a componente integral aumente lentamente, e essa resposta integral irá aumentando ao longo do tempo, ao menos que o erro seja zero. Ou seja, o efeito é usado para conduzir o erro de estado estacionário para o estado zero. E a integral, ela é isolada, ela fornece uma resposta muito baixa, tendo que atuar assim juntamente com a proporcional. A componente derivada utiliza de uma relação inversamente proporcional entre a saída e a variável de processo, onde ela faz com que a saída diminua se a variável de processo estiver aumentando demais, né? Aumentando rapidamente. E essa derivada de resposta é proporcional à taxa de variação da variável de processo. Ou seja, aumentar o parâmetro do tempo derivativo, TD, fará com que o sistema de controle reaja mais fortemente às mudanças no parâmetro de erro, aumentando assim a velocidade da resposta do controle do sistema. Na prática, a maioria dos sistemas de controle utilizam o tempo derivativo, né, TD, muito pequeno, pois a derivada de resposta é muito sensível ao ruído no sinal de variável de processo. Se o sinal de feedback do sensor é ruidoso ou se a taxa de malha de controle é muito devagar, a derivada de resposta pode tornar o sistema de controle totalmente instável. Agora, analisando o controlador PID em si, podemos perceber, até mesmo pela construção do seu circuito, como ele pode utilizar da estabilidade proporcionada pela ação P mais D, PD, e pela eliminação também do offset através da ação proporcional mais integral, que é PI, onde pode trabalhar. Houve também a implementação de um somador inversor para somar o resultado dos componentes em paralelo, como está feito no circuito. As ondas geradas por esse controle PD podem ser observadas através dessa representação no osciloscópio digital, aonde são dispostas as cores amarela, azul, rosa e verde. A cor amarela refere-se ao componente proporcional, a azul referente à integral, a rosa em relação à ação derivativa e a verde é a junção de todas as anteriores. No circuito final, foi feita a implementação do PID, juntamente com o somador inversor, e foi possível obter a variável controlada. A partir disso, houve uma comparação entre ela e o setpoint, por meio do subtrator, que gera o sinal de erro para o circuito. A onda desse circuito é uma junção das ondas das ações proporcional, integrada e derivativa, vistas anteriormente. Para implementação digital, foi realizada a representação digital do circuito PID,
em que os 4 potenciômetros mostrados representam respectivamente o set point, que está ligado na porta A0, o valor de Kp, que está ligado na porta 1, o valor de Ki, que está na porta A2, e o valor de Kd, que está ligado na porta A3. E a variável que será controlada é o sensor de temperatura, que está ligado na porta A4. Ao final da análise de todos os componentes, há o controle de um motor em PWM, que está sendo usado para ajustar a variável controlada.